PolarCast, o grau zero da ciência polar. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 9 aqui da nossa série Bate-Queixo, do PolarCast. Meu nome é Marina Guedes, eu faço parte da equipe de comunicação do programa Interantar e hoje converso com a professora Juliana Freitas. Seja muito bem-vinda, professora, ao PolarCast. Marina, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui podendo falar do projeto com você e com todo mundo que estiver ouvindo. A gente costuma iniciar o bate-papo perguntando um pouquinho da trajetória acadêmica de cada convidado. Então, se você puder compartilhar, Juliana, com a gente um pouquinho da sua trajetória acadêmica, seria muito bacana. Com certeza. Bom, eu sou engenheira civil de formação. Então, eu me graduei na área de engenharia civil e trabalhei principalmente na parte de saneamento enquanto estava na graduação, fazendo iniciação científica, e a partir daí eu encaminhei também para um mestrado nessa área de saneamento, né? Eu trabalhava também, fiz estágio, trabalhava numa empresa na área de projeto de estruturas de saneamento mesmo. E aí, depois que eu me formei, teve um concurso na CETESB e que eu achei que poderia ser uma oportunidade interessante também de trabalhar em novas áreas e conhecer outras coisas. E aí eu fui aprovada nesse concurso e quando eu entrei na CETESB, eles tinham duas opções para engenheiro civil, que era trabalhando no setor de manutenção ou no setor de áreas contaminadas. E aí, acho que, por sorte, eu acabei sendo direcionada para o setor de áreas contaminadas e eu fiquei lá por 2 ou 3 anos. E para mim foi uma oportunidade muito interessante, porque eu pude aprender muito sobre uma área que era nova para mim. Então, na época da minha graduação, não se falava muito de áreas contaminadas e de transporte de poluentes em águas subterrâneas e solos e tal. Então, para mim, abriu muito minha cabeça em relação a essa nova área e que eu achei muito interessante, porque envolvia um pouco mais dos sistemas naturais, de solos, de geologia, do que só ficar restrito aos sistemas construídos de engenharia, né? Então, gostei muito dessa área. Enquanto eu estava trabalhando lá também, eu finalizei meu mestrado e surgiu uma oportunidade de seguir para um doutorado nessa parte de transporte de poluentes em águas subterrâneas. E aí, foi aí que eu saí da CETESB e fui fazer esse doutorado, que foi lá no Canadá. Então, eu fiquei lá no Canadá por 4 anos, fazendo uma pesquisa nessa área. Acho que foi meu primeiro contato com pesquisa em regiões geladas, né, também. E foi uma área que eu gostei muito. E aí, quando eu estava lá para o meio do doutorado, foi que eu achei que realmente eu gostava muito de pesquisa científica e de ficar na universidade, que eu decidi pela carreira acadêmica. E aí eu comecei a ficar mais de olho e teve um concurso que abriu na Unifesp para trabalhar na área de ciências ambientais. E daí eu voltei para o Brasil justamente para fazer esse concurso, e aí deu tudo certo e entrei na Unifesp, então, em 2011. E para mim foi uma oportunidade muito legal, porque eu entrei, não era um departamento de engenharia civil, mas era na área de ciências ambientais. Então, era um departamento muito interdisciplinar, com pessoas com várias áreas de formação diferentes. Então, isso foi muito importante para mim, para rever um pouco a minha forma de fazer pesquisa e de interagir com as outras áreas de conhecimento e direcionar um pouco mais a minha pesquisa para essas áreas de interfaces e de trazer conhecimentos de outras áreas para dentro da minha área de atuação também. Então, tem sido um aprendizado muito legal. Acho que a interdisciplinaridade é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, a gente está aberto para conversar com os outros e incluir novas coisas, é sempre muito legal, né? Essa série aqui, Juliana, do PolarCast, chamada Bate-Queixo, é uma brincadeira, na verdade, né, com as regiões polares. Então, a nossa proposta é convidar pesquisadores que estão com trabalhos na Antártica, né, aprovados pelo Programa Antártico Brasileiro, ProAntar. E aí eu te pergunto, o que significa interfaces, né? Eu sei que a sigla Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo, mas eu gostaria de te pedir para falar sobre o projeto Interfaces, explicar o foco, contar um pouquinho para quem nunca ouviu falar desse trabalho de pesquisa na Antártica. Legal. Então, a sigla do nome do nosso projeto ficou Interfaces. Quer dizer, na verdade, não é uma sigla, né? Porque o nome completo do projeto é Transporte e Processos Biogeoquímicos de Substâncias Naturais e Antropogênicas na Interface Terra-Mar em um Contexto de Mudanças Climáticas. Mas aí a gente decidiu por ficar com o nome Interfaces, porque o nosso foco é realmente entender
interfaces entre diferentes compartimentos. Então, como que a água de degelo vira água subterrânea, como essa água subterrânea, de repente, está abastecendo um lago, como isso pode estar chegando no oceano. Então, entender muito como acontece as trocas entre os diferentes compartimentos e quais são os processos que estão acontecendo nessas interfaces. Então, por isso que o nosso projeto ficou com esse nome de interfaces, né? Nós somos um projeto novo, né? A gente está começando agora, então tem alguns projetos que estão no edital do Prontar, que ele já vem de longo prazo, né? Nós somos um projeto novo, então a gente está entrando agora realmente, e a gente está se propondo a fazer algumas coisas diferentes também, né? Então, como a ideia é trabalhar nessas regiões voltadas para o fluxo hídricos mesmo, e a ideia que a gente se baseou é que a gente sabe que a gente está num contexto de mudanças climáticas hoje em dia, né? Não tem mais como negar que a gente já está vivenciando isso, que a gente está vendo os efeitos das mudanças climáticas. E a gente sabe que isso vai ter um impacto nas regiões, tanto no Ártico quanto na Antártica, e que esses impactos podem reverberar e trazer consequências muito grandes para todos nós, né? E um dos aspectos que a gente sabe que as mudanças climáticas podem interferir são nos fluxos hídricos. Então, vai mudar o degelo, vai mudar a quantidade de solo que fica congelada durante o inverno, vai mudar a descarga, quanto de água subterrânea vai parar no oceano. Então, essas mudanças no ciclo hidrológico, elas são muito importantes. Elas podem acontecer tanto numa escala local, pequena, e também isso acaba tendo impacto na escala global. E além da quantidade de água que vai mudar por causa das mudanças climáticas, esses fluxos de água, eles carregam muitas substâncias. Então, nutrientes, às vezes, são levados do continente para o oceano por esses fluxos de água. Se eu tenho algum contaminante que, de repente, estava imobilizado numa região, isso pode ser mobilizado por esse fluxo de água. Os processos de biodegradação microbiológica, por exemplo, eles também podem sofrer alterações por causa da temperatura. Então, a nossa ideia é entender quais são esses processos que estão acontecendo ali na região, e nós estamos focados principalmente ali próximo à região da Estação Brasileira, e como que isso pode ser impactado pelas mudanças climáticas. Então, a gente tem esse foco de tentar entender como são os fluxos hídricos nessas regiões de interface, e quais são as substâncias que estão sendo carregadas e que podem ser alteradas por causa dessas mudanças todas. Juliana, o que você pode falar com relação ao preparo para a pesquisa de vocês? Como que ele é feito? Acho que o preparo é uma parte muito importante, porque a gente tem um tempo muito reduzido quando a gente está lá na Antártica. A gente não tem acesso à lojinha para comprar material de pesquisa quando falta um frasco ou alguma coisa assim. Não dá para comprar um silver tape em algum lugar. Então, a parte de preparo ela é muito importante, a gente precisa ter um planejamento muito bom. E mesmo tentando planejar tudo, as coisas lá nunca acontecem do jeito que a gente prevê, né? Então, a ideia no nosso projeto, como a gente tem uma variedade muito grande de metodologias sendo aplicadas e uma equipe muito variada também, esse preparo é feito de uma forma conjunta, então a gente precisa juntar todo mundo, conversar muito para discutir cada coisa que vai ser feita, tudo que a gente vai precisar para cada uma das etapas, tentar prever o que pode dar errado, o que a gente pode levar extra, e pensar sempre num plano B, num plano C, num plano D para organizar tudo. Então, acho que a parte de preparação para ir para lá é uma etapa muito intensa, que envolve tanto um planejamento científico grande de escolher metodologias, definir as metodologias que vão ser as mais adequadas, mas também um preparo de logística muito grande. Então, nós estamos aqui na Unifesp, no campus de Diadema, a gente tem colaboração com o Instituto de Pesquisa Tecnológica em São Paulo também, e com o CDTN em Minas Gerais também. Então, tem toda uma logística de vamos trazer as coisas de Minas para São Paulo, para daí levar para o Rio, e como que a gente faz tudo isso, qual material vem da onde, depois como vai ser o transporte de amostras e tal. Então, toda essa logística de preparo também é muito grande, de pensar o que fazer e como fazer, e planejar essas metodologias, que muitas vezes a gente está adaptando metodologias do que é feito aqui para tentar levar para um ambiente que é diferente e que a gente não vai ter acesso a tudo que a gente tem aqui, né? Então, acho que essa é uma parte muito importante e ela é bem desafiadora até. Assim. Eu vou aproveitar a sua deixa, então, você falou da coleta de amostras, né, coleta de dados. Como que é feita, essa etapa do projeto de vocês, Juliana? Bom, a gente está olhando, então, para esse fluxo de águas e das substâncias, né?
E a gente sabe que muitas das metodologias que a gente usa de forma mais convencional aqui em São Paulo, no Brasil de uma forma geral, a gente sabe que a gente tem um desafio muito grande para fazer lá. Então, por exemplo, eu trabalho com águas subterrâneas, então eu preciso coletar a água que está a 6 metros, 10 metros de profundidade. Quando a gente trabalha aqui, você contrata uma empresa de sondagem, eles trazem uma máquina com uma sonda e fazem isso, e lá não tem jeito, né? Então, a gente tem um solo lá que tem características bem difíceis de trabalhar e a gente não tem acesso a todas as máquinas que a gente gostaria, né? Então, o que a gente tem adotado como estratégia é tentar trabalhar com várias metodologias diferentes que se complementam para a gente tentar conseguir essa caracterização. Então, a gente começa de algumas coisas que são um pouco mais de métodos indiretos. Então, por exemplo, levantamento com drone para mapear a topografia, mapear os canais de degelo, fazer um mapeamento termal para tentar ver as diferentes zonas também. E algumas técnicas, por exemplo, que a gente precisa realmente coletar a amostra. Então, a gente tem feito abertura de trincheiras lá. Então, a gente vai com a escavadeira que eles têm na estação mesmo para abrir uma trincheira lá dentro. E aí a gente entra dentro da trincheira, às vezes a mais de 2 metros de profundidade lá dentro do buraco, para coletar a amostra de solo, colocar um posto de monitoramento, instalar sensores de temperatura, fazer algumas medições lá na hora mesmo, de permeabilidade. Então, até quando eu estava lá uma vez sugerindo que o nome do nosso projeto devia ser o Tatu Antar, porque a gente fica cavando buraco lá, né? Então, são várias formas diferentes. Além disso, a gente faz a coleta de água dos canais de degelo, dos lagos, do oceano, da água subterrânea, da água de chuva também. E a gente usa essas amostras todas, elas vão para análise química, vão para análise microbiológica, vão para análise de isótopos. A gente tem trabalhado também com levantamento de radônio, que eles dão uma ideia do que pode estar acontecendo também na subsuperfície, onde a gente tem mais água, onde a gente pode ter mais gelo, e diferentes tipos de geologia. Então, é uma combinação de diferentes tipos de amostras mesmo e diferentes tipos de dados que são coletados também. Então, acho que é mais ou menos isso. O que você pode falar sobre a etapa dos resultados? O que vocês pretendem fazer com o resultado da pesquisa que vocês estão desenvolvendo na Antártica, Juliana? Uhum. A gente está coletando esses dados das diferentes formas. Então, vai ter uma etapa grande que vai ser, primeiro, processar as amostras que a gente traz de lá. Então, essas amostras elas vão para análises químicas e diferentes tipos de análises. Então, esse vai ser um tipo de resultado. A gente vai ter todos os dados que a gente levanta em campo diretamente. E, além disso, a gente vai ter resultados de laboratório também. Então, no nosso projeto, a gente está desenvolvendo testes em laboratório para simular alguns dos processos que acontecem lá. Então, a gente consegue isolar alguns processos. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste numa coluna de solo, simulando o transporte de água para ver como que ele acontece, como que a temperatura interfere. Então, a gente vai ter dados que são coletados diretamente, os dados das amostras, os levantamentos de campo. Então, a gente vai ter dados muito específicos de algumas coisas, de alguns tipos de levantamentos, e a gente vai ter uma etapa de integrar todos esses dados para conseguir construir um modelo conceitual do que está acontecendo na região. Então, antes de ir para campo, a gente já construiu o nosso primeiro modelo conceitual, que é basicamente uma representação, é contar a história do que a gente acha que está acontecendo ali, baseado nos dados que já existem, né? Então, já foi feito muito trabalho naquela região, talvez não com o mesmo foco, mas que tem bastante informações que são importantes para a gente. Aí a gente atualiza esse modelo conceitual com todas as nossas novas informações, e isso também vai ser alimentado num modelo numérico, para simular esses processos que a gente está interessado. Esses resultados depois tem uma parte importante que é compartilhar isso com a comunidade científica. Para a gente considera também que é muito importante compartilhar isso com os gestores da nossa estação antártica. Então, nosso projeto está muito focado na região da estação e no que está acontecendo ali. Então, conhecer o que está acontecendo ali e o que pode vir a acontecer por causa das mudanças climáticas pode subsidiar algumas decisões de gestão da estação até. E também a parte de comunicação científica também é importante, que a gente tem o dever como cientistas também de levar o nosso conhecimento e o que a gente está fazendo e divulgar para a comunidade de uma forma geral, né? Até nesse sentido, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, que daí já ajuda um pouco a gente também a conseguir atingir mais pessoas também.
E aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, né? Nosso papo de hoje, o que você pode falar com relação à importância do trabalho de vocês para o Brasil? A pesquisa científica, eu acho que ela tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do país, né? E mais do que isso, estando fazendo uma pesquisa na Antártica relacionada às mudanças climáticas, eu acho que tem uma importância muito grande para nós todos, né, que estamos vivendo aqui nesse planeta, né? Então, as mudanças climáticas estão aí, estão acontecendo de uma forma acelerada, né? Infelizmente, nós não estamos fazendo um bom serviço em conter um pouco o avanço dessas mudanças climáticas, e a gente precisa entender como que isso vai interferir no planeta de uma forma mais detalhada, para a gente até conseguir fazer previsões e conseguir planejar ações para lidar com isso, né? Então, acho que a Antártica ela tem um papel muito importante na resposta do planeta às mudanças climáticas, e a gente precisa entender quais que vão ser esses impactos para a gente começar a pensar em soluções e quais são as medidas que a gente pode fazer para tentar minimizar esses impactos nos ecossistemas e no planeta de uma forma geral, né? Então, acho que nós temos um papel muito importante como sociedade para lidar com essa crise global que nós estamos passando. Bom, então a gente chega ao fim do episódio número 9 da nossa série Bate-Queixo aqui do PolarCast. Eu convido você, ouvinte, que não assistiu ainda aos episódios anteriores, para acessar o Interantar através do site www.interantar.com, diretamente no Spotify ou pelo YouTube. Os episódios aqui da série Bate-Queixo têm ido ao ar uma vez por mês, e a ideia é aproximar a ciência antártica da população que habita o Brasil. Juliana Freitas, muito obrigada pela sua participação, um prazer conhecê-la e parabéns pelo projeto de vocês. Eu que agradeço, muito legal poder participar. Muito obrigada. PolarCast, o grau zero da ciência polar.